Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Muito obrigado você que participa conosco, que nos assiste. Por que os evangélicos são tão... Hoje a música evangélica, claro que hoje a música católica cresceu muito, mas nós ainda estamos muito longe de algumas conquistas que os evangélicos já alcançaram com a música que eles produzem. Dentro das igrejas evangélicas, a qualidade da música que se toca. Por quê? Porque eles já têm essa cultura. A música sempre fez muito parte das igrejas evangélicas. Se você vai a Nova York, né, os grandes cantores, as grandes cantoras nascem todas dentro das igrejas. E depois não é nenhum problema no meio do show dela ela cantar uma música evangélica. As pessoas lá já estão acostumadas. A música é naturalmente religiosa. Os cantores não têm esse preconceito, né? Hoje, em muitos casos, se você vê, por exemplo, vai ter um show de samba. Se o cantor resolve cantar uma música religiosa, ele pode ser até vaiado. Porque, infelizmente, faltou para nós a cultura de colocar a música religiosa dentro do contexto da cultura, nas rádios, por exemplo. Qual foi a última grande música cristã tocada nas mesmas rádios que tocavam as músicas, os sambas, o rock? O Regis Danés, né, com aquela música dele, Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, foi um sucesso nas rádios. Por que as nossas músicas não tocam ainda nessas rádios? Porque falta para nós que nos dizemos cristãos o hábito de prestigiar esses trabalhos. Então eu acho que um evangélico, quando ele vai fazer um presente, ele não vai pensar duas vezes, ele vai dar um CD de música de uma banda que ele gosta. E nós já estamos tão próximos dessa qualidade, né? Nós já superamos em muitos casos. Nós temos alguns, a banda Rosa de Saron, por exemplo. Olha a qualidade desses meninos. O Ministério Adoração e Vida, Aziz, Adriana, Celina. Tanta gente de altíssima qualidade. Aqui na Canção Nova, CD, DVD da Eliana Ribeiro, esse último dela, que coisa linda. Um excelente presente. Todo o trabalho que é feito, que é produzido, para a gente poder, CD do Eros, um novo trabalho, Marcas de Amor, do Nelsinho, lançando um novo trabalho agora, o Ricardo, o Santos Onada, o novo lançamento, que aliás o Christian está todo moderno lá no DVD, aqui ele fica com carinha de cobrador de ônibus, lá ele está com cara, não é aquele cobrador de ônibus sério, aquele menino assim, com cabelinho penteadinho certinho, lá não, ele está todo moderno, os cabelos arrepiados, falei, gente, é o Christian mesmo, o mesmo do Direção Espiritual. Enfim, uma série de produtos. Por que a gente não tem esse hábito? Inclusive vou aproveitar e vou responder uma pessoa aqui que me escreveu assim, a respeito da minha pregação de domingo. Quer ver? Ela fala assim: Padre Fábio, meu nome é Marília, moro em Osasco e fiquei muito tocada com a sua pregação no domingo. O senhor me fez pensar algo que eu até então não havia pensado. O senhor tem razão quando nos disse, quase ao final da pregação, que nós não precisamos mudar de religião para assumir hábitos positivos. Que nós não precisamos deixar de ser católicos para poder parar de beber. Padre, eu lhe pergunto, por que o discurso católico se distanciou tanto desses alertas que precisam ser feitos quando o assunto é vício? Por que nós católicos ficamos tão hipócritas em tentar viver um cristianismo conciliando com tudo aquilo que é permissivo e nocivo nos dias de hoje? Gostaria muito que o senhor voltasse um pouco à reflexão de sua pregação para que nos ajudasse a pensar que o catolicismo precisa ser tão radical quanto a vida evangélica para muitos irmãos evangélicos. Muito obrigado, Marília. Ela não tem razão? Tem mesmo. É o que a gente falava aqui no domingo. Por que durante tanto tempo a gente associava que a pessoa que não bebia, que é aquela que tinha mudado de religião? Inclusive a gente tinha essa brincadeira, né? Quando alguém oferecia uma bebida para nós falávamos, não, minha religião não permite. É claro que todo mundo que entra na perspectiva de uma vida religiosa, independente de qual seja a religião, quais são os dois princípios fundamentais das religiões sérias? É o amor a Deus e é o respeito ao homem. Amor a Deus e respeito ao homem são dois princípios fundamentais para que uma religião seja séria. E
Como é que nós identificamos? Primeiro, o amor a Deus é fazer com que tudo seja vivido como graça dele recebida, e um constante esforço de glorificar Deus na nossa história. Eu, quando vivo, eu faço de tudo e quero fazer de tudo para que Deus perpasse todas as minhas escolhas, que eu não escolha nada sem que Deus participe dessas escolhas. E aí o respeito ao homem é justamente o respeito àquilo que eu sou, o respeito à minha dignidade, o respeito às regras do meu corpo. Isso é muito interessante, minha gente. Uma religião bem vivida nos coloca no devido respeito àquilo que nós somos. Eu sou frágil, eu sou limitado. Se eu beber demais, eu vou desenvolver uma doença no meu fígado. O meu fígado não aguenta essa quantidade terrível de álcool que muitas vezes nós o expomos. Você sabe, eu quando tive hepatite, o doutor Antônio lá de Petrópolis me ensinou uma coisa muito interessante. Eu fazia um exame quase que todo dia para medir aquela gama-glutamil, que é uma das nossas taxas hepáticas que precisa ser medida. Por exemplo, não sei mais os números, que já tem muito tempo isso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa normal tem que ter, por exemplo, 20. O número máximo daquilo tem que ser 20. Uma pessoa que tem cirrose, ela tem 200, 300. Uma pessoa ao tomar 4 doses de uísque, se fizer um exame dela naquela hora, ela tem a mesma taxa que uma pessoa que tem cirrose. Tamanha a intoxicação que o fígado fica naquela hora. Olha como isso é sério. É claro que depois você vai tomar água, você vai parar de beber, se você bebeu aquela noite inteira, o seu fígado ficou todo intoxicado. É por isso que quando uma pessoa está de ressaca, ela não consegue nem sentir o cheiro de comida. É porque ela está com o fígado da mesma maneira que uma pessoa que tem cirrose, que não consegue nem sentir o cheiro da comida. Claro que a cirrose é um estado definitivo. Aquela pessoa que está com a intoxicação temporária, uns 2 dias depois ela já está normal, o fígado se recupera. Mas quando ele começa a sofrer esses ataques constantes, ele começa a adoecer. O que a gente come, minha gente, se a gente come comidas muito gordurosas, a gente corre risco de ter aquela gordura do fígado, que é uma doença terrível, dificílima de ser tratada e que mata muito. Mas a gente negligencia. Os rins, eu fico lá com a minha mãe, né? Mãe, só precisa tomar água. Pelo amor de Deus, às vezes só passa uma manhã inteira sem tomar um copo de água. Cadê o amor que só precisa ter ao rim? Tá certo que o organismo como um todo precisa de água. Então, se eu respeito as regras do meu corpo, eu não vou esperar nem sentir sede. É um respeito que eu tenho comigo. É um respeito pelo meu funcionamento. Aí eu vou tomar uma água, vou favorecer o meu organismo e, sobretudo, os meus rins, que purifica todas as impurezas do meu corpo, como? Através da água. Se eu não dou água a ele, é claro que ele vai trabalhar com dificuldade. E com o tempo, vai gerando prejuízo, um dia a fatura das nossas negligências vai chegar para nós. A religião precisa nos alertar a isso. Então, o cristianismo, o tempo todo nós precisamos falar da nossa saúde moral, mas nós também precisamos falar da nossa saúde física. Nós precisamos falar da nossa saúde espiritual, mas nós precisamos falar da nossa saúde física. Nós não temos como separar esses dois discursos. O cuidado que eu tenho com o meu espírito precisa ter também um cuidado que eu tenho com o meu corpo. Então a minha conversão, se eu fiz uma experiência verdadeira de Jesus, se Jesus tornou-se para mim um referencial de vida, de verdade, eu vou então cortar tudo aquilo que possa ser nocivo à minha saúde e vou fazer de tudo para viver escolhas saudáveis. Então quando você tem, em muitos contextos evangélicos, são radicais, o álcool não entra. Outro dia eu estava com uma amiga lá no Rio, e ela estava dizendo que ela cozinha muito para festas evangélicas, e que tem uma diferença muito grande, porque não existe bebida alcoólica, então eles comem muito mais, né? Tem que comer mais, não tem bebida para distrair. E ela estava falando justamente, padre, como é diferente uma festa onde não existe a bebida alcoólica. Eu vejo isso, minha gente. Olha, eu estou com quase 17 anos de estrada, levando a música pelos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Já fomos a muitos lugares.
Nós temos, às vezes, 2, 3 eventos por semana, onde a gente aglomera multidões. O que a gente escuta da polícia militar? O que a gente escuta dos organizadores? Padre, que interessante, não há índice de violência. Por quê? Porque não tem gente bêbada, não tem gente fora de si. Pode ter um ou outro mal intencionado, querendo roubar, isso a gente nunca vai conseguir evitar. Mas geralmente, quando é que nós ouvimos falar que um evento cristão, onde estávamos tendo lá um show que terminou em pancadaria, ou que terminou em morte de alguém? Então, isso é sinal de que quando a gente preserva o nosso meio, quando a gente faz de tudo para que as nossas escolhas sejam coerentes com aquilo que a gente está cantando, é natural que a bênção será manifestada. Não é que Deus não abençoa o show de rock, não é que Deus não abençoe a micareta, não é isso não. Deus abençoa sempre, e eu tenho um profundo respeito pelos artistas que fazem a cultura popular brasileira. Tenho muitos amigos entre eles, e fico até chateado quando vejo alguém falando mal, porque não conhece essas pessoas. São pessoas tão boas. Tive a oportunidade de estar agora, por exemplo, com o Tiaguinho. Estava conversando com o Tiaguinho é um menino cristão. O pagodeiro Tiaguinho, que a gente vê tantas vezes cantando por aí, é um menino que nasceu na igreja. A mãe muito religiosa, o sonho dele é vir a Canção Nova. Não veio a Osana porque estava com uma série de compromissos, mas queria ter vindo participar conosco no domingo. A Ivete Sangalo, a Ivete tem coisas da vida dela que a gente não sabe. Uma vez eu tive uma situação em que uma pessoa me recriminou porque me viu em cima do trio elétrico da Ivete, há muitos anos atrás, num dia que eu tive a oportunidade de conhecê-la. Estava no mesmo lugar onde ela faria um show, ela faria num dia, eu faria no outro. E ela muito gentilmente me recebeu, com muito respeito, e falou: padre, me dá a honra de que o senhor ficar conosco aqui hoje. E eu fiquei. E depois daquilo, um comentário maldoso na internet, achando absurdo de que eu estava lá naquele lugar. Tudo bem, as pessoas têm o direito de discordar, mas eu sei como eu estava ali. Mas o que mais me deixa chateado é quando as pessoas agridem as outras e coloca como se aquela pessoa fosse uma pessoa má por causa do trabalho que faz. E aí, naquele momento eu fiquei assim: meu Deus, como às vezes a gente é injusto. A Ivete Sangalo, por exemplo, uma coisinha só que eu sei dela que me deixa encantado. Eu sou parceiro do Hospital de Câncer de Barretos, você sabe disso. E você sabe que a Ivete, do bolso dela, ela pagou uma carreta, um patrocínio dela. Olha, eu quero ajudar o hospital. E ela é a grande parceira do Henrique Prata. O Henrique que me contou essa história, não foi ela. Uma carreta que viaja pelo estado da Bahia, um verdadeiro hospital dentro dessa carreta, fazendo exame de pessoas carentes, exame de pessoas que não têm condições de pagar, levando saúde, a oportunidade de descobrir o câncer na hora certa. Uma carreta que custa quase 2 milhões de reais, minha gente. E às vezes nós, em cima do nosso preconceito bobo, idiota, nós que não fazemos absolutamente nada pelos outros, nos sentimos no direito de falar mal de pessoas que nós não conhecemos. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar uma outra pessoa? O Papa mesmo nos disse isso, que nós vamos ter muito cuidado com os julgamentos que nós fazemos. Papa Francisco tem trazido um novo tempo à igreja. Você pode não gostar da música que o sertanejo canta, você pode não gostar da postura dele, do jeito mas você não pode negar a caridade que ele faz. E só por isso vale o nosso respeito, sabe? Porque às vezes as pessoas não viveram a mesma experiência que nós. Elas não fizeram a mesma experiência que nós, não fizeram a mesma experiência de Deus que nós fizemos, mas alguma coisa ela já fez. Um Deus que já está presente na vida dela, você não pode desrespeitar. Você não pode desrespeitar o Deus que está agindo na vida dela como Ele quer, como Ele pode. Então, às vezes, nos falta a simplicidade de identificar isso, mas ao mesmo tempo nos falta também a coerência. De dizer, eu sou cristão, vou prestigiar a festa da minha paróquia, mas não bebo. Não vou me prostituir,
Vou fazer de tudo para estar com as pessoas de maneira saudável, porque, com todo respeito, o que às vezes nós fazemos dentro da nossa casa é muito pior do que acontece dentro de uma boate também. Ou então é tão nocivo quanto. Eu já falei isso daqui. O ambiente que às vezes nós criamos dentro da nossa casa é proibido para menores de 18 anos. Com as nossas brigas, com os nossos desrespeitos, com a nossa baderneira, com a nossa pingaiada, com a nossa agressão ao outro. Então, antes de ficar falando do que a gente acha, do que a gente certo, do que a gente errado, fora da nossa casa, vamos ver como é que nós celebramos o nosso Natal. Vamos ver como é que nós celebramos o nosso Ano Novo. Vamos ver como é que nós celebramos as nossas festas dentro de casa. E você tem toda a razão, Marília. Durante muito tempo, nós deixamos de falar dessas coisas. E volto, meu respeito aos evangélicos, que ensinam aos filhos desde criança que não devem beber. Que o álcool, tudo bem, tomar um vinho, tomar uma cerveja de vez em quando, desde que isso não seja para nos retirar do centro das nossas decisões. Nós não podemos perder a nossa capacidade de decidir. Nós não podemos abrir a guarda, porque daqui a pouco a gente vira alcoólatra. É assim mesmo. A gente perde a liberdade muito fácil, gente. A liberdade, ela vai embora muito fácil toda vez que o vício entra na nossa vida. E não precisa ser assim. Eu acho que a gente tem condições, sabe, de fazer escolhas. Você, de nós sabermos nos divertir, de nós termos amigos, de nós não sermos chatos, né? Aquela pessoa chata que não gosta de nada, que não vai a lugar nenhum, que não é capaz de conviver com os outros. Não, não é isso não. Mas ao mesmo tempo, de na sua diversão, você demonstrar que o cristianismo aconteceu em você. Que a sua alegria não precisa ser motivada pelos vícios. A sua alegria vem da satisfação de ser quem você é, de fazer o que você faz, de estar em paz com você. Sabe? Então, muitas vezes, a nossa visão preconceituosa em relação ao outro nos impede de olhar para nós mesmos. E aí, volto a dizer, admiro sim toda e qualquer religião que vai ensinar bons modos, sabe? Às vezes a gente está precisando de educação nos dias de hoje. De uma mãe brava que nos coloca no lugar certo, sabe? O mundo deixou isso, né? De uma mãe que nos diga que a gente não pode ser invasivo, que nós temos de ser educados. Uma mãe brava que nos diga, você não vai fumar porque você ainda não tem condições de escolher. Quantas crianças aos 12, 13 anos fumando, porque as mães quiseram ficar amiguinhas dos seus filhos, não quiseram exercer o papel na hora certa, de determinar, de dizer. É um crime. Por que o catolicismo, por que você precisa mudar de religião para poder ficar assim, mais responsável, mais temente a Deus, mais amante da palavra de Deus? Não tem de mudar de religião, não. É você descobrir as exigências que existem aqui dentro do cristianismo católico. Sim, as exigências estão aqui, sim. E seria um equívoco da nossa parte não pregar essas exigências. Volto a dizer, não se trata de ser relativista. Não se trata de você poder dizer, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não estou nem aí para as repercussões daquilo que eu vou fazer, não. A nossa experiência de Deus nos diz que nós tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então, ainda que você esteja num ambiente que não seja cristão, você pode ser, sem arrogância. Pode ser que Deus tenha te levado lá só para você dar o seu testemunho, da sua serenidade, sabe? De você ser sereno, um cristão sereno, que anuncia, que é profético, mesmo sem dizer absolutamente nada, apenas convivendo, demonstrando que o Deus que agiu na sua vida, lhe tornou um ser humano melhor. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de entrar na sua casa, na sua vida.